internet tá revoltada, os fãs da DC Comics estão revoltados, os fãs do DCU, os fãs do Zack Snyder, até o Papa tá revoltado, cachorro do Papa, tá todo mundo louco, revoltado com a cena pós-crédito de Aquaman 2. O que aconteceu? Essa foi literalmente a última cena do DCU, acabou ali, apagou a luz, a cena que encerrou esse universo cinematográfico da DC de uma vez por todas, acabou total. E se você quer saber o que acontece nessa cena emblemática, lendária, e o que eu achei dela, vem comigo pra gente conversar sobre esse pós-crédito histórico. Inês Trunks, Peter aqui! Se você tem ou pensa em ter um canal no YouTube, se liga nessa dica, ok? Antes de entrar nesse vídeo, uma dessas duas coisas, ou até mesmo as duas, né, aconteceram. Uma, a thumbnail ou o título, ou os dois chamaram a tua atenção. 2, o teaser te fez ficar ainda mais interessado no conteúdo que eu vou te entregar daqui a pouco. Sabe como é que eu sei disso? É porque depois de anos trabalhando no YouTube, eu sei que os primeiros 15 a 30 segundos de contato do usuário com o vídeo, né, são os mais importantes para realmente perder a atenção dele. Por isso, talvez 80% de todo o nosso trabalho aqui é pensar na thumb, no título e no teaser, no início do vídeo. Se você fizer isso, pode ter certeza que a retenção dos seus vídeos vai aumentar demais. Se você quiser mais dicas como essa, você precisa fazer parte do YouTube Club, que é a maior comunidade de crescimento para youtubers iniciantes do Brasil. Lá, minha equipe e eu e outros youtubers grandes, a gente vai te dar acesso a estratégias validadas de crescimento que os grandes youtubers não revelam, né? Além de te ajudar com tudo que você precisa para ter um canal de sucesso. Faz sua inscrição agora mesmo, apertando o primeiro link aqui da descrição. E por esse link você ainda leva de graça o treinamento YouTube sem aparecer. Aproveita! Eu já tinha alertado pra vocês no review aqui do canal. Eu avisei que o Aquaman é um filme focado no universo do Aquaman. Não é um evento pro DC, eu falei isso. Eu falei, mas obviamente nem todo mundo vê o Inert, né? Tem gente que realmente vai pro cinema esperando ver o espetacular encerramento do DCU. Os caras ficaram na sala do cinema depois do filme acabar, esperando aquele momento que Aquaman 2 ia fechar as porteiras do DCU com chave de ouro. A galera tava esperando aquele grande encerramento, aquela cereja do bolo, entende? Caramba, é agora que a gente vai ver apagar as luzes, sabe? De verdade, pela reação das pessoas indignadas na internet, deve ter tido cara que ficou sentado lá esperando, sei lá, ó, o universo DC se explodir no pós-crédito. Acho que deve ter sido isso. Teve gente esperando ali o Jason Momoa sair da água do nada, trazendo todos os Batmans do multiverso dentro de uma orca, né? Pra eles fecharem os portões do DC o jogo. Acho que deve ter sido isso. Eu juro pra vocês que eu não sei o que essa galera achou que ia ter lá no pós-crédito pra ficarem tão frustrados com esse pós-crédito de Aquaman 2. Que sim, vocês podem não estar sabendo, mas a internet, e quando eu falo internet, eu não tô sendo choquei não, ok? Eu tô falando que eu tenho visto isso, a galera tá realmente, ok? Tá sim, bota o Tais aí. Tá sim, cara, a galera tá assim agora. Misericórdia! Eu acho até ok se você achou que tem alguma referência pra Superman Legacy, né? Ou qualquer outra coisa desse novo universo de James Gunn. Podia ter sim, era uma possibilidade. De repente só uma mensagenzinha escrita, alguma coisa explicando lá que o DCU acabou, alguma coisa, uma satisfação. Mas não teve absolutamente nada disso. A cena pós-crédito lendária é simplesmente o Orm, que é o irmão do Aquaman, comendo um hambúrguer de barata. Isso simplesmente não é possível. E não tem graça nenhuma. Sério, galera, é isso mesmo. Exatamente isso. Se alguém falasse que a cena final do DCU era o irmão do Aquaman botando uma barata no sanduíche, achando uma delícia, vocês iam acreditar. Se eu falar pra você, vai rolar isso. A última cena do DCU é o Orm comendo sanduíche com uma baratinha. Tu já pensou? Você volta no tempo e você conta essa pérola pra um Snydete fanático, aquele cara Zack Snyder, não pode falar mal do Zack Snyder perto desses caras não. Você conta pra esse Snydete fanático que acabou de sair hypado do cinema depois de ver Batman vs Superman. Aí você conta que essa seria a cena final do DCU. Já pensou? Você chega nesse cara e fala que o universo DC do Snyder vai terminar com o Orm comendo uma deliciosa baratinha, né? E vai ficar por isso mesmo? Porra, o cara ia surtar, ele ia te pegar pra... O quê? Mas dando um pouquinho mais de contexto pra vocês, ok? Essa cena ela é uma piada interna do filme e tem sim um grau de complexidade pra entender essa cena caso você não tenha visto o filme. Esse é um filme que desenvolve mais a relação, como eu falei, né? Do Arthur com o Orm, os dois irmãos. É um filme sobre irmandade, sobre relação de irmãos, parceria, ao contrário do 1, né, do filme 1, que era entre ele e a Mera, entre o Arthur e a Mera, um romance. Agora não, agora é parceria de irmãos. E a ideia do filme é muito boa, funciona super bem. No filme rola alguns diálogos do Arthur falando pro Orm que ele tem preconceito com o povo da superfície e que ele não sabe o que tá perdendo por isso. O Arthur fala que ele tá perdendo hambúrguer, milkshake, refrigerante. O Orm acha nojento, né, por causa do preconceito que ele mesmo tem. Ele ouve os nomes das comidas da superfície e já fica com nojo. Mas o Arthur vai amolecendo ele aos poucos e o homem vai se permitindo, entende? A sacada do filme é ir quebrando aos poucos a pose de durão do Orm.
Ele vai saindo aos poucos daquela pilha, né, de ser um cara carrancudo pra ser um irmão, ser um cara mais de boa. E falando nisso, né, de relação de irmãos, o Arthur dá uma trollada monstra no Orm. Aquela tronada entre irmãos mesmo, aquela que só tu faz só com o irmão. Irmão mesmo. Porque assim, como o Orm só vivia embaixo do mar, ele não ia pro mundo da superfície, ele nunca tinha visto uma barata. Daí o Arthur trola ele dizendo que todo mundo come barata na superfície, é uma delícia. E galera, o Orm realmente experimenta a barata viva. Ele morde a cabecinha dela com as perninhas mexendo e tudo. É mega nojento, entende? Não é que pode, Pedro, o homem comer uma barata, mas tu come camarão, não come? Pra mim é barata do mar, mas enfim. E o pior de tudo é que a trollada não funcionou, porque o homem achou a barata uma delícia. Era pra ele achar uma porcaria, né? Daí no final do filme o homem não pode ficar no mar, porque ele ainda é procurado lá, né? Ele fugiu da prisão de forma ilegal. Por isso a saída que o Arthur e a Mary encontram foi mentir. Mentiram pra todo mundo dizendo que o homem morreu no mar. E quando na verdade ele termina o filme escondido, vivendo na superfície. E o podcast mostra justamente isso. O Orm aprendendo a viver na superfície. Fazendo o que o irmão falou. Se permitindo aproveitar as delícias da superfície. É por isso que ele tá lá comendo hambúrguer. Quando passa a barata lá, ele cata ela rapidinho. Abre o hambúrguer, coloca ela junto com a carne. Pô, o maluco deu uma incrementada no sanduíche usando a barata, né? Pô, me dá um Big Croach aí, né? Big Cockroach, como é que fala barata? Mas, enfim, ele pede isso. Né? E a cara dele depois que ele dá uma mordida, pô, é impagável. Ele faz aquela cara de, agora sim, né? Pô, muito bom! E é hilário, eu acho muito engraçado. Eu falei aqui na minha review e falo de novo. Esse filme é muito divertido, muito engraçado. Toda a parte cômica dele é muito bem feita. As piadas são muito bem encaixadas, tem timing. Tem timing pra caramba. Essa da barata é muito boa, por exemplo. Quem não curtiu é porque tava com uma expectativa muito fantasiosa, né? Sobre finalização do DCU. Aquaman calhou de ser o último filme, foi aleatório, né? Porque calhou porque foi adiado. Mas nunca existiu esse preparo pra botar ele como algum tipo de finalização especial desse universo. Os caras não planejaram, pô, Aquaman vai ser o último filme. Não, aconteceu. E galera, de verdade, eu prefiro que seja assim. Esquece o DCU, esse universo foi uma bomba. Já deu o que tinha que dar, não tem por que ficar referenciando ele no filme do Aquaman. O Aquaman tem um núcleo de personagens próprios e uma história que se sustenta por si só. Você pode apagar todos os outros personagens do DCU, que a história do Aquaman se sustenta sozinha. Dá tranquilamente pra você assistir Aquaman 1 e 2 em sequência e não ver nada do DCU. Não precisa nem assistir o DCU pra entender Aquaman, nada. Você pode ignorar o resto do DCU e eu prefiro assim. Eu prefiro que esse filme tenha terminado isolado desse universo mesmo, sabe? Sem fazer nenhuma referência ao DCU. Eu gostei disso, ainda mais sendo um final. Porque pensa comigo, quando você termina um filme, você tá imerso naquele mundo ali, imerso na vida daqueles personagens. Você passou 2 horas ali assistindo mais um capítulo da vida deles, se conectando com aqueles personagens, sabe? Porra, a última coisa que você quer ver ali é uma mensagem falando que eles não existem mais e que o universo deles vai ser jogado no limbo cinematográfico. Imagina, assistir o filme inteiro, pô, gostei do personagem XY lá, pô, adorei, Aquaman no Orm. Acabou, não existe mais. Um abraço pra você. Aquele final de novela da Globo, né? A última que eu assisti foi Rock Santeiro. Mas, pô, não tinha aquele final nas nuvens, né? Os mortos dando tchau, bebendo vinho, era assim. Pô, você queria um final assim? Tô lascado, entreguei idade legal nessa. Shhh, fala pra ninguém. Pô, mas seria muito nada a ver isso, né? Eu prefiro só ver a história deles, um filme fechadinho e pronto. Foi isso que esse filme fez e, na minha opinião, foi uma decisão acertadíssima, acertadíssima. De tudo que teve nesse DCU, o Aquaman do Jason Momoa e o James Wan foi o que saiu mais, na minha opinião, um saldo positivo e menos polêmica. Então eu até fico feliz de ter terminado assim. E vou te falar, assim, na minha loucura, né? Compartilhando com você minha loucura. Não deveria, né? Porque vai ter gente falando assim, você é louco, Pedro, eu sei que eu sou. Pô, eu queria um filme do Orm, um filme solo dele vivendo na superfície, uma minissérie dele. Não precisa de superpoder, só quero ver o dia a dia do Orm. Ah, mas Pedro, desceu, acabou, tô nem aí. Quero só uma minissérie dele. Vocês concordam com essa minha loucura? Ou vocês acham que realmente, Pedro, aí você passou todos os limites? É pior que Mephisto isso aí. Comenta aqui embaixo. Mas eu quero saber de vocês, né? O que vocês acharam dessa cena pós-crédito? Você é um dos que estão revoltados também? Pode colocar aqui nos comentários, quero ler tudo e dar umas boas risadas com você. Lógico, uma boa, né? E não esquece, bora começar teu canal no YouTube da maneira certa, entrando na comunidade que vai te ajudar todas as estratégias com os treinamentos corretos por um valor que não tem em lugar nenhum. Toca aqui embaixo pra você conhecer o Tube Club, hein? E agora, a inscrição, ó, deixei pra você aqui a redoma. Toca nessa redoma, tocou? Tá tocado na redoma? Beleza, tocar na redoma é estranho. Mas depois você vai e ativa o sininho. Porra, aí sim, você mora aqui no meu coração. Valeu, galera, até a próxima. Fui, uhul!